Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Constante Devi. Já vá deixando o seu like e um coraçãozinho aí nos comentários se você está curtindo essa série das lições dos 38 anos. E hoje, gente, a lição que eu aprendi é essa. Eu não dou conta de tudo e tá tudo bem. E também não preciso dar conta de tudo para provar nada para mim nem para ninguém. Durante muitos anos eu precisei conciliar vários pratinhos na minha vida, enquanto dona de casa, casada. Eu tinha um trabalho como professora de 40 horas semanais, eu tinha um doutorado, eu tinha uma segunda graduação em Direito e, esses três, não tão poucos não, não é isso? E depois, eu já tinha terminado o doutorado, mas aí ficou a segunda graduação, o trabalho e ainda fiquei estudando para concurso. Em outro concurso, embora eu já fosse concursada, mas na área da educação. Então, gente, algumas pessoas que assistiam meus vídeos pensavam assim, nessa, como conciliar, né? Como você consegue dar conta de tudo? E, gente, mas eu não estava dando conta de tudo. Estava dando conta de tudo mais ou menos, sabe? Por exemplo, toda vez que a gente se ocupa com muitas tarefas, algumas delas vão ficar negligenciadas. Não totalmente, mas por algum tempo. Então eu precisava organizar as fases. Em 2019, por exemplo, que é quando eu passei para professora e passei também no doutorado e na graduação, o que eu fazia? Eu me dedicava à docência, eu estava ali começando na escola pública, começando no concurso, então era muito tempo investido no meu trabalho, muito tempo também em leituras ali do doutorado, não é? Ainda não estava escrevendo a tese, mas eu estava procurando ler bastante. Então, direito, eu pegava o quê? Pouquinhas matérias. Não estava com a intenção de avançar muito. E dentro de casa a gente dava os pulos, né? Para continuar sendo esposa e também ajeitando a casa. Mas sim, gente, nesses últimos anos o que mais ficou negligenciado, na verdade, foi a casa, tá? De vez em quando marcava com a diarista para fazer uma faxina, dentro de casa meu esposo limpa, eu também limpo. Mas assim, sempre eu me dedicando a essas ocupações externas, muito mais do que dentro de casa. E aí, em 2021, eu consegui finalizar a tese. E o que me ajudou muito foi o período da pandemia. Porque no período da pandemia eu não podia dar aula presencial na escola, eu não podia ter aula presencial na UFBA, então houve pouquíssimas matérias, acho que em 2020 eu peguei 2 matérias só em Direito. No doutorado eu já não precisava pegar matéria, só a escrita da tese, e eu não estava precisando me deslocar para ir dar aula. Dava aulas remotas, né, online, mas também não era a mesma carga horária de que quando eu ia. Então eu tive mais tempo dentro de casa. E o mundo estava caótico, então eu foquei na tese para eu conseguir terminar logo. Então, assim, depois de 2021, o foco, como eu não tinha mais o doutorado, era pegar mais matérias em direito para eu não ficar eternamente naquele curso, que já era um curso longo, 6 anos no noturno. E a pandemia já tinha atrasado. E o trabalho, gente, ai, de 2023 para cá, eu já comecei a ficar mais desanimada, sabe? Eu comecei a ficar um pouco mais frustrada com muitas coisas que estavam acontecendo, então eu dava o meu mínimo, aquele básico, sabe? Que a minha ética permite. Enfim, sendo pontual, dava as minhas aulas, continuava planejando, mas eu sentia que não estava mais aquele fogo, aquele ardor. E aí
comecei a estudar para o concurso final de 2023. E é isso, aí 2024, loucura também, conciliando tudo, quase finalizando a graduação, mas eu percebia que não dava, gente, não dava para dar conta de tudo. Então, às vezes, passava assim várias semanas e eu dizia, meu Deus, eu preciso limpar esses armários da cozinha. Esses livros são cheios de poeira, tem quase um ano que eu não limpo. Enfim, várias coisas assim, gente. Na faculdade, eu estudava para passar, entendeu? Eu estudava para passar, então não ficava me aprofundando muito nas matérias. Acabava que eu aprendia mais quando eu estava estudando para concurso. Me ajudou muito também na faculdade de Direito. E é isso. Eu percebo que a gente não dá conta de tudo e tá tudo bem. Sempre a gente vai estar dando prioridade a determinado aspecto e outros vão ficar mais distantes demais. Aí quando a gente termina isso que a gente está dando prioridade, a gente vai focando nos outros. O que me ajudou também a enxergar é que a gente precisa ser honesta, tá? Honesta com a gente. Então, no início de 2024, primeiro semestre de 2024, eu tranquei a faculdade de Direito. Eu nunca tinha trancado num semestre, né, quando eu fazia letras. E foi muito bom, porque eu percebi que eu estava estudando para um concurso que estava com o edital aberto, e aí trabalhando, né, fazendo faculdade, eu disse assim, eu vou trancar pelo menos um semestre para que à noite eu tenha tempo para estudar, porque a docência toma muito, né, do meu tempo, da minha energia. E aí foi muito legal, muito bom, muito bom. Eu acredito que esse semestre que eu tranquei, que eu precisei trancar a UFBA, que foi só 2024.1, foi assim essencial, eu acredito, para que eu tivesse passado nesse concurso que eu tô hoje, sabe? Me ajudou demais. Aí depois eu retornei, né, ainda fiz mais 2 semestres e finalizei a graduação. Mas assim, a gente não consegue dar conta de tudo. Eu lembro que eu comecei a fazer yoga e tive que terminar, porque assim, eu só podia quinta-feira, determinado horário. Quando a instrutora não pôde mais, eu não consegui me encaixar em nenhum outro horário. Então, eu vi como eu estava cheia, como eu estava lotada. Então, eu estava sem tempo de fazer algo que era tão legal, que era cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente. Então, essa parte ficou negligenciada, assim. Eu não fazia academia, fazia caminhadas esporadicamente. Então, gente, né? Ficava estressada muitas vezes com coisas pequenas, porque minha rotina estava muito, muito cheia. Então, é uma falácia, viu? Achar que a gente dá conta de tudo. Algumas coisinhas vão ficar deficientes e às vezes você tem que respirar fundo, se você realmente precisa passar por isso, e não se sentir culpada se você não está dando 100% em todas as áreas. Pensar que é uma fase. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo.